Vamos falar sobre militares que torturaram militares e, mais que isso, mataram. A agência de dados fica sabendo, especializada na Lei de Acesso à Informação, o Instituto Vladimir Herzog, obtiveram com exclusividade a íntegra do processo militar que narra uma série de crimes cometidos por 8 militares do Exército e 2 civis contra 15 soldados no início dos anos 1970. O inquérito relata que militares torturaram 15 soldados com pretexto de uma investigação sobre o uso de tráfico de drogas dentro do quartel. As graves violações de direitos humanos foram perpetradas em dependências das Forças Armadas contra jovens de 19 anos, em sua maioria, e resultaram na morte de 4 deles. Até onde se tem conhecimento, o processo constitui o único caso em que militares foram condenados em última instância por graves violações de direitos humanos ocorridas durante os 21 anos de ditadura militar no Brasil. Vamos falar sobre esse assunto com a Glenda Mesaroba, ela que é jornalista, cientista política, conselheira do Instituto Vladimir Herzog, especialista em direitos humanos, participou da elaboração do anteprojeto de lei para a criação da Comissão Nacional da Verdade. Na comissão foi responsável pela investigação sobre violência sexual e de gênero durante a ditadura militar por parte do diálogo com as Forças Armadas e pela pesquisa em arquivos da ONU. Vamos conversar também com o Bruno Morazzuti, ele que é cofundador e coordenador de advocacy da agência Fiquem Sabendo, advogado, especialista em direito processual civil e direito público, mestre em direito, é pesquisador e ativista na área de transparência pública e dados abertos, colaborando com diversas iniciativas nessas áreas. Bom, sejam muito bem-vindos, Glenda e Bruno, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, a gente vai começar... É sempre uma alegria estar no seu programa, embora o tema seja muito pesado e triste, né? Exatamente, a alegria nossa em tê-la conosco, você, Glenda, e você, Bruno. Sim, muito pesado. A gente vai ter oportunidade agora justamente de compartilhar essas informações nesse momento, né, Glenda? Bom, esse processo, né, se tornou público com um requerimento protocolado por você, Bruno, né, e a investigação resultou até na reportagem O Crime do Século, assinada por você, Glenda, e publicada na edição de outubro da revista Piauí. Confesso mesmo, Glenda, que ao ler a sua reportagem, O Crime do Século, não tem como ler essa reportagem sem se emocionar muito, né? Eu confesso que realmente eu chorei, né, lendo essa reportagem. É muito pesada e eu até indico às pessoas para que leiam essa reportagem, O Crime do Século, que Glenda Mesaroba escreveu. Bom, mas vamos falar aqui, né, sobre a íntegra desse processo, com os detalhes dessas sessões, né, de tortura que foram submetidos os soldados, né? Essa íntegra do processo, ela ficou praticamente inacessível aí por 50 anos. Por que esse processo estava sob sigilo até agora? Quem poderia começar aqui a responder já essa questão? Acho que o Bruno poderia começar falando como conseguiu acesso à documentação. Isso, vamos lá, Bruno. Bom, o Poder Judiciário, de modo geral, ele ainda é muito complexo, né, de a gente demandar informações públicas. A gente ainda tem uma cultura de transparência difícil, pouco arraigada, né, e a gente ainda tem um conjunto de informações que ele é pouco gerido. Então, nós temos, de um lado, os servidores que, em alguns casos, não têm assim, né, uma cultura de transparência, e a gente tem também, mesmo quando a gente encontra, né, pessoas com boa vontade, a gente tem uma informação que ela é difícil de ser localizada porque ela é má gerida. Então, isso acontece, não é um privilégio, entre aspas, né, da justiça militar, em todos os ramos da justiça, infelizmente, a gente passa por isso, né? Mas, recentemente, a gente tem observado algumas iniciativas de melhoria, por insistência, né, do Conselho Nacional de Justiça, que têm apresentado alguns avanços aí em matéria de transparência pública, tanto de gestão quanto mesmo de acesso a informações mais históricas do Poder Judiciário. Nós, primeiro, tivemos uma certa dificuldade, né, aqui de localizar
entender como este processo judicial ele estava armazenado, né, na Justiça Militar, para que ele pudesse ser localizado, a gente precisava pedir, né, onde ele estava, entender como esse processo aconteceu. Então, a primeira etapa dessa pesquisa foi isso, né, junto com a ajuda da Glenda, com as pistas que ela tinha identificado. Nós protocolamos alguns requerimentos para identificar isso, entender melhor como era a gestão dessa informação, né? E, posteriormente, quando a gente entendeu efetivamente como e onde esse processo estava armazenado, nós fizemos a solicitação para acesso a ele, né? Mas sem esse trabalho prévio, né, de apuração, identificação de onde essa informação está armazenada, não teria sido tarefa fácil, né, conseguir essa informação. Exato. Bom, a gente vai voltar ainda a falar sobre esse trabalho, né, também dessa investigação, e agora passo para a Glenda. Glenda, o inquérito relata aí que militares torturaram 15 soldados, né, e eu gostaria que você falasse, por favor, qual tipo, né, de tortura que foi aplicada nesses soldados. É realmente comovente, como eu estava falando no início, né, em relação à sua reportagem na revista Piauí, O Crime do Século, e realmente é estarrecedor, né, o que a gente lê ali nessa reportagem. Eu gostaria que você, por favor, falasse, contasse, né, compartilhasse, enfim, toda essa trajetória que aconteceu durante a ditadura militar com esses militares. A reportagem que está acessível, mesmo para quem não é assinante da Piauí, basta entrar no site da revista e ela pode ser lida por todo mundo. Na reportagem a gente mostra o que aconteceu no começo da década de 1970, dentro do primeiro BIB, né, do primeiro Batalhão de Infantaria Blindada, lá em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. A barbárie que é narrada na reportagem, e na reportagem as informações todas são do processo judicial. Eu fiz uma opção, e a Piauí concordou, que a narrativa fosse mesmo exclusivamente do processo, então a gente tem mais informações hoje sobre aquele crime, mas a ideia era mostrar a construção do processo e como o processo se desenvolveu e quais os desdobramentos jurídicos, né? Ficar na esfera policial jurídica. E a barbárie começa a partir de uma denúncia. Veja bem, no processo não há nenhum momento que fica claro se houve ou não uso e tráfico de drogas, basicamente maconha naquela época. Então, uma denúncia que militares estariam usando ou traficando maconha no quartel. Eram jovens soldados, todos eram soldados, todas as vítimas eram soldados, né? A maioria tinha 19 anos, ou seja, super jovens, estavam começando a servir, começando uma carreira ou cumprindo a obrigação de servir, né, que continua sendo obrigatório o serviço militar no Brasil. Um deles foi acusado e aí, supostamente, a partir de uma investigação, foram prendendo outros acusados. Em algum momento, como a gente sabe que acontece em ditaduras, né? Ditaduras de toda ordem, isso acontece, isso não foi também uma característica exclusiva do Brasil. Em algum momento, começaram as torturas, quer dizer, não há... Várias pessoas que leram a reportagem me perguntam, né? Por que eles foram, assim, barbaramente... algumas pessoas nem usam tortura, porque parece que... Mas por que eles foram barbaramente agredidos? Não há explicação. Quando a gente está num regime de arbítrio, quando a gente está num regime que não observa o Estado de Direito, onde a Constituição não é respeitada, não há concretamente, assim, foge da racionalidade por que alguém pode ser agredido como eles foram, na verdade, torturados como eles foram. Então, o pretexto seria essa investigação, né? As torturas eram terríveis e há descrições no processo. As vítimas descrevem, porque foram 15 vítimas, 4 morreram, mas 11 sobreviveram. E elas foram ouvidas no desenvolvimento do processo e elas narram todo tipo de horror que sofreram. Mas também torturadores contam o que eles faziam. Então, é muito impressionante porque é um documento que traz a confissão dos violadores, né? Além, obviamente, do relato das vítimas.
E aí é todo tipo de perversão e todo tipo de criatividade, por assim dizer, né, perversa. Então, bom, começa, né, o mais elementar: socos, agressões, tapas, bofetões, uso de um instrumento para choques elétricos, né? Então, há um dos torturadores, ele usa uma prensa para apertar os pés das vítimas, e aí ele mesmo diz que ele testava a prensa no pé dele antes para não ultrapassar os limites que seriam toleráveis, como se houvesse um limite tolerável para o uso de uma prensa apertando uma parte, um membro ou né, do corpo humano. Um deles relata que teve que engolir uma corrente com uma pedra, uma corrente de relógio, né? É todo tipo de barbárie. Desnudamento forçado, que é tortura, né? Que é uma violação sexual, na verdade. A perversão não tem limites, assim. E no processo a gente vê isso. E aí você narrou sua dificuldade de ler. As pessoas que têm tentado ler a reportagem, muitas me dizem que não conseguem ler de um fôlego só, e de fato é isso. É muito difícil acreditar que alguém consiga agir assim com semelhantes. E, de novo, eram soldados da própria instituição, porque a gente sempre ouviu, né, durante muito tempo a gente ouve que a tortura é um argumento, obviamente, dos torturadores, não é um argumento válido, não é um argumento que faça sentido, mas se alega que em alguns momentos seria necessária, né? Os próprios ditadores brasileiros chegaram a usar esse argumento, embora não reconhecessem a tortura, mas diziam que eventualmente seria necessária para obter informações, e aí sempre contra supostamente inimigos do regime, né? No caso, obviamente esse argumento não para de pé, mas com as informações do processo evidencia-se que isso é assim completamente estapafúrdio, se é que alguém tinha dúvida em relação a isso. Fica claro que são exercícios de perversão, simplesmente de quem detém o poder, né? Hierarquicamente eram os superiores a esses soldados, não tinha superiores de todas as esferas, chegava até capitão e tenente-coronel, mas hierarquicamente superiores torturando subordinados. Exato. Tem um trecho aqui que eu vou ler e que é realmente essa é uma perversidade, né? Enfim, depois que mataram, né? Enfim, um dos soldados, tem um trecho aqui que eu vou ler que é assim: antes, porém, o Miranda, com minha ajuda, cortou a cabeça do referido soldado e seus dedos, tendo sido a mesma jogada em outro lugar. A cabeça foi deixada cerca de 10 quilômetros de distância do local onde o corpo foi ocultado. Esse é um dos trechos da reportagem da Glenda na Piauí. A gente volta a falar com você, Glenda, e eu gostaria de saber o Bruno, né? Bruno, como é que foi também, se houve algum tipo de resistência do Supremo Tribunal Militar em fornecer as informações, enfim, que constam nesse processo? De início, na realidade, a nossa dificuldade foi mais compreender como essa informação está sendo gerida, né? Então, essa etapa inicial de entender a gestão da informação, ela não é fácil, né? Em qualquer ramo da justiça e também, né, na justiça militar. Quando a gente não consegue localizar de forma ativa, de forma acessível essa informação, isso é, de uma forma, um obstáculo para o acesso à informação, né? Então, foi por isso que a gente teve efetivamente que fazer essa investigação prévia, né, buscando essas informações, mas, posteriormente, a partir do momento que nós identificamos, né, bom, este é realmente o processo, esse processo está localizado desta forma, armazenado desta forma, o acesso ele foi até que rápido, considerando, assim, a experiência que a gente teve já em outras circunstâncias, né. Mas isso a gente percebe que, considerando a experiência normal do Poder Judiciário, não é uma regra ainda, infelizmente. Agora, Glenda, você estava falando em relação, eu citei aqui, né, quer dizer, além dessas torturas todas, desse sofrimento absurdo, né, que os soldados sofreram, depois da morte, né, enfim,
aquela questão, né, de ocultar, né, o cadáver. E você estava falando, né, a respeito das Forças Armadas, enfim, que elas falavam, né, que utilizavam esses métodos, enfim, para tentar justamente atingir aí os subversivos, e nesse caso são os soldados militares, e nesse caso as Forças Armadas, a partir desse documento que agora se torna público, ela acaba reconhecendo oficialmente a prática de tortura, e o que isso também contribui nessa divulgação, para a gente refletir a respeito do que ocorreu na ditadura militar, mas para os dias de hoje. Essa sua pergunta é muito pertinente, porque as Forças Armadas, durante a ditadura militar, nunca reconheceram a tortura e ainda hoje não reconhecem, né? Nunca reconheceram que houve tortura, que as graves violações de direitos humanos que a gente tem muito bem documentado desde a época da ditadura, né? Desde o começo da ditadura, a gente tem informações bem documentadas. A primeira sistematização robusta é o trabalho que foi conduzido por Dom Paulo Evaristo Arns, Brasil Nunca Mais. Mas as Forças Armadas oficialmente até hoje nunca reconheceram. Eventualmente, um ou outro ditador, como Geisel, depois que deixou o poder, reconheceu que houve episódios do uso exagerado da força, sempre de uma maneira eufêmica, né? Não dá para dizer que as Forças Armadas reconhecem a tortura nesse momento, mas sim que esse processo judicial evidencia esse reconhecimento. Então, por intermédio desse processo, fica claro, esse processo é do começo da década de 70, então, portanto, menos de uma década do início da ditadura, né, 8 anos depois do início da ditadura, as Forças Armadas, a cúpula das Forças Armadas sabia da tortura, isso fica evidente no que está escrito no processo, né? A parceria com a Fiquem Sabendo foi fundamental para a gente conseguir isso. A gente tem clareza que numa democracia, o acesso à informação e a transparência de informações públicas, obviamente não todas as informações, mas no caso, a gente tem que pensar muito claramente. As Forças Armadas existem para proteger o território de um país e proteger o seu povo, né? A sociedade, nunca para transformar a sociedade e seus indivíduos em inimigos. Também não para agredir os seus próprios integrantes. Então, é muito importante ter essa clareza, porque as Forças Armadas são mantidas com recursos públicos, né? Nós pagamos os impostos para sustentar as Forças Armadas. Obviamente, ninguém, em sã consciência, aceitaria contribuir, remunerar as Forças Armadas para torturar e matar os próprios indivíduos da sociedade. Então, é importante a gente saber que, numa sociedade democrática, a informação é produzida em prol da própria sociedade, né? Quer dizer, essa informação ela existe para... É redundante, mas para informar a sociedade do que acontece no poder público. Esse caso, na época, houve toda uma... Quem tiver a oportunidade de ler a reportagem vê que houve toda uma construção e uma manobra para manter em sigilo, né? Foi um super esforço. Mas, na época, saíram algumas reportagens dizendo que estavam sendo processados e sem detalhes, né? Contava que era um episódio de violência dentro daquela unidade militar. E quando houve a punição, saíram reportagens muito breves sobre isso. Depois, um ou outro acadêmico conseguiu também destrinchar um pouco sobre a participação da Igreja Católica. A Igreja Católica teve um papel fundamental nessa denúncia. Isso não aparece na reportagem porque não aparece no processo, mas a gente sabe que o Dom Valdir Calheiros foi fundamental para que a barbárie que aconteceu ali não fosse ainda pior. Certamente a ação dele, da Igreja Católica, naquela região do Rio de Janeiro, impediu que houvesse mais mortes. Então, e isso é muito importante de ressaltar, porque quem exerceu, quem foi corajoso, quem teve a bravura de se posicionar de maneira correta, conseguiu evitar que a barbárie fosse ainda pior. Isso também aparece no processo, em alguma medida, entre os próprios militares de alto escalão. Alguns ficam horrorizados pelo que aparece no processo, né? Ficam horrorizados em saber que aquilo estava acontecendo dentro de uma unidade militar. E há um embate entre eles, né? Como lidar com isso? O título da reportagem, O Crime do Século, é dito por um general, é ele que diz, isso é o crime do século na esfera militar.
Mas Exato. para E a sua pergunta, só para amarrar, as Forças Armadas ainda não reconheceram a tortura durante o período. Estamos aguardando. estamos aguardando e vamos passar para os dias de hoje. Quer dizer, a gente ainda tem tortura, né? Então, enfim, esse acesso à informação, agora para os dois, né, Bruno e Glenda, o acesso à informação, a Glenda já falou da importância, né, dessas informações, da transparência, e você, Bruno, também é muito importante que essas informações venham à tona, porque hoje em dia a gente está aqui conversando e certamente tem alguém sendo torturado. Isso é fato ainda no Brasil, né? Sem dúvida. Não sei se o Bruno quer falar um pouco. Acho que o Bruno poderia falar um pouco da importância mesmo do acesso à informação, dessa Sim, perspectiva. claro. Isso. Bom, com certeza, quando a gente está falando, né, de um Estado democrático de direito, né, o acesso à informação ele é essencial para que a gente possa não só saber efetivamente de como está sendo utilizado o nosso dinheiro, né, mas também para controlar o exercício do poder pelo Estado. Quando a gente vê essas situações acontecendo, elas não são um evento isolado, né? Elas são o resultado de um processo longo, né, em que pessoas gradativamente se sentem autorizadas a realizar transgressões e violações à legislação, aos direitos humanos cada vez maiores, em razão de se sentirem imunes a um dever de prestar contas, né? Claro, talvez tirando assim os casos, assim, os desvios maiores, né, as pessoas que realmente não são, né, não têm a condição de conviver em sociedade, né, desvios desse tamanho, eles não começam dessa forma, na minha opinião. Eles começam com desvios menores, com descumprimentos menores, com pequenos crimes, né? A partir do momento em que a pessoa, né, e o conjunto de pessoas se sente autorizado diante da ausência de consequências, né, é que esse cenário começa, né, a escalar e aumentar para que a gente tenha um quadro como que a gente vê nesse processo, né? Então, com certeza, a transparência pública é fundamental para quebrar esse ciclo. Perfeito. E, Glenda, só para a gente terminar, a gente está com poucos segundos agora. Enfim, é importante, né, para a gente ter hoje, para a gente batalhar contra a tortura hoje no Brasil, que, infelizmente, a gente está sob um governo de extrema-direita e isso continua acontecendo. É de se perguntar o que esses documentos que o atual governo colocou sob sigilo de 100 anos escondem, né? Porque esses documentos que a gente acabou de conseguir revelar o conteúdo ficaram em segredo por cerca de meio século e trazem esse terror que a gente comentou aqui, que a gente tratou aqui. É de se perguntar o que esses outros documentos que estão sob sigilo de um século escondem, o que se tenta omitir, ocultar da sociedade brasileira de um governante que todos nós também sabemos defende a tortura. Exato. Bom, a gente agradece aqui a participação da Glenda Messaroba, jornalista, cientista política, conselheira do Instituto Vladimir Herzog, e também do Bruno Morassutti, ele que é cofundador e coordenador de Advocacy de Fiquem Sabendo. E a gente encerra aqui agradecendo muito a participação de vocês, muitíssimo obrigada, um forte abraço e até uma próxima oportunidade, viu, Glenda e Bruno? Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Até mais. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.